e, consequentemente, a ressurreição gloriosa de Jesus. Semana passada, nós refletimos sobre o mistério da água e da sede, numa dimensão espiritual. Esse final de semana, nós vamos refletir sobre o mistério das trevas e da luz, com o cego de nascença. E a semana que vem, tiraremos sobre o mistério da morte e da vida, na ressurreição de Lázaro. Todos esses evangelhos são para nós uma catequese catecumenal em relação ao nosso batismo. Então, esses evangelhos de São João, com muitos sinais, procuram nos ensinar sobre a realidade do nosso batismo. Na Samaritana, é o Senhor que vem saciar a nossa sede. No Evangelho do cego de nascença, Jesus que no nosso batismo vem iluminar os nossos olhos do coração, da alma, para nós enxergarmos. No Evangelho, semana que vem, de Lázaro, em sua ressurreição, é Jesus que vem dar vida plena àqueles que estão na morte do pecado. Queridos irmãos e irmãs, minha leitura de hoje é nos apresentado a eleição de um novo rei de Israel, Saul, que tinha cometido constantemente pecados. Durante o seu reinado é rejeitado por Deus e Deus pede para Samuel ir de encontro a outro rei. Ele chega na casa de Isai, que tinha muitos filhos, para ungir um dos seus filhos como novo rei de Israel. E quando chega, ele olha para o primogênito de Isai e percebe um homem com todas as características físicas, humanas, para que pudesse reinar sobre Israel. No entanto, já se havia cometido um erro na hora que Saul foi eleito rei de Israel, porque vai dizer lá na palavra de Deus que Saul era o homem mais belo, se sobressaía sobre qualquer outro homem. No entanto, por dentro, no coração de Saul estava contaminado pela ganância, pela prepotência, pela soberba, e por isso foi rejeitado por Deus. Então, para que não acontecesse o mesmo erro, Deus foi rejeitando cada um dos filhos de Isai que foram apresentados, que eram 7. E depois de todos serem rejeitados, Samuel pergunta para Isai: não tem mais nenhum filho? Isai responde: sim, tem um, mas é muito novo para a missão que Deus quer escolher para reinar sobre Israel, ainda é uma criança. Então Samuel pede para que Isai vai buscar esse seu filho, e quando ele chega, Deus diz para Samuel: é esse mesmo, pode ungí-lo. E assim, ele foi ungido como rei de Israel. Aí nós já poderemos refletir sobre a realidade das trevas e da luz. Só Deus sabe onde há trevas e onde está a luz. Porque Saul, quando foi escolhido como luz, mas na verdade era trevas, o qual fez muito mal para o povo de Israel. Enquanto que Samuel olhava a aparência, Deus olhava o coração. Deus sabia que a luz estava no coração de Davi,
não na aparência física, de estatura, de beleza dos seus irmãos. Por isso São Paulo vai dizer para nós que quando nós fomos batizados em Cristo, nós saímos das trevas e caminhamos para a luz. E a Bíblia, em muitas passagens, faz essa comparação entre as trevas e a luz. Por isso, no momento que nós caminhamos para a luz, nós nos direcionamos para o caminho da santidade. Vai dizer São Paulo na segunda leitura, foi para isso que nós fomos chamados, para caminharmos na luz e não nas trevas. Por isso o Evangelho de hoje vai tratar esse tema de maneira muito profunda, porque inicia-se com Jesus caminhando e tendo um encontro com aquele cego de nascença, que simboliza cada um de nós antes de sermos batizados ou antes de termos um encontro com Cristo para vivermos o nosso batismo. E os discípulos fazem uma pergunta para Jesus: Senhor, quem que pecou? Esse cego ou os seus pais? Então, com a mentalidade daquele tempo, que as pessoas que sofriam de alguma enfermidade, alguma deformidade, estavam vendo aquilo porque haviam pecado, Jesus mostra para os discípulos que isso é um pensamento pagão. Deus não castiga quem errou na vida, muito pelo contrário, Ele ama e chama essas pessoas a fazer a experiência de salvação. Assim foi com a ovelha perdida, assim foi com o filho pródigo, assim foi com Zaqueu, assim foi com muitos outros e será ainda hoje com os pecadores arrependidos. E o propósito da Quaresma é esse: nós nos arrependermos e sermos resgatados por Deus. E no momento que Jesus cura o cego, ele faz um rito que para nós é muito estranho. Ele, com saliva misturada com lama, toca nos olhos do cego e pede para que ele vá lavar na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego vai, obedece, lava os seus olhos e volta enxergando. É que naquele tempo se tinha o pensamento, se tinha a convicção que a força do homem estava na saliva, o hálito, aquilo que tinha um poder muito grande. Então este é o sinal que nos é apresentado para que possamos entender que Jesus, com esse gesto, curou aquele homem. E depois daquele homem ser curado, começa os interrogatórios dos fariseus. Primeiramente, eles, ao se encontrarem com o cego, vê que ele realmente foi transformado, é uma nova pessoa. Não só os fariseus, mas também os vizinhos. É aquele que mendigava ou não, ou é outro? Exatamente isso acontece conosco. Quando nós éramos cegos, nós vivíamos uma vida de violência, uma vida de coração endurecido, não respeitávamos as pessoas, havia briga constantes em casa, com a esposa, com o marido, éramos desobedientes aos nossos pais. Mas quando nós fomos tocados por Cristo, quando nós fomos curados na nossa cegueira, as pessoas já não nos reconhecem mais.
Era esse mesmo, aquele briguento, aquela pessoa violenta, aquela pessoa maldosa? Então, na transformação que Deus faz em nossas vidas, as pessoas já nos veem de forma diferente. Depois, o julgamento que eles fazem de Jesus quando se encontram com o cego. E é interessante que na prática religiosa dos fariseus, eles condenam Jesus porque havia feito aquela cura e diz que um pecador não poderia fazer tal cura. Esse também é um perigo que nós corremos, de julgarmos os outros segundo a nossa convicção religiosa. Infelizmente, hoje na igreja existem muitos movimentos e até pastorais que não aceitam a forma do outro viver a sua fé, a sua religiosidade. Quantas vezes a RCC, Renovação Carismática Católica, ou Caminho Catecumenal, ou TLC, ou até mesmo o Conselho de Cristandade, se torna causa de crítica, porque a pessoa tem outra forma de ver a sua fé, a sua religiosidade. Sem falar muitas vezes, né, nas dificuldades pastorais, que uma procura ser melhor do que a outra e critica a outra. Então, nessa crítica dos fariseus a Jesus Cristo, por ter curado aquele cego, nós corremos o risco também de endurecer o nosso coração e vivermos como cego, enxergando somente a nossa realidade. Depois encontramos ainda o encontro e o julgamento, né? O questionamento dos fariseus aos pais do cego. Na realidade, os pais do cego têm até medo de falar para eles se era o filho dele mesmo ou não. Tinha medo de falar porque aqueles que dissessem qualquer coisa a favor de Jesus eram excluídos, eram colocados de lado. Então, eles dizem, olha, ele tem idade, perguntem para ele. Mas mais com medo de assumir a responsabilidade pela verdade, o que acontece com muitos hoje, que vê pessoas sendo injustiçadas, vendo pessoas que são colocadas de lado, exploradas e não tem coragem de dizer a verdade, porque muitas vezes são pressionadas pelas trevas. Temos que ter coragem de anunciarmos, dizer a verdade, para que a verdade liberte o coração do homem, mesmo que venha sobre nós as consequências de sustentarmos a verdade. E o último julgamento que eles fazem é com o próprio cego que foi curado. Quando eles se encontram com o cego, eles questionam quem havia curado ele. Então, o cego, depois de ser curado, e a figura de cada um de nós, não se deixa intimidar pela pressão daqueles que vivem nas trevas. Ele vai dizer, olha, se ele é um pecador, eu não sei, mas só sei que eu era um cego, não enxergava, ele me curou, agora eu vejo claramente. Por isso eu creio nele. Então, o cego, ele foi testemunhando Jesus para os fariseus. Interessante que Jesus ele aparece no início da narração e só volta a aparecer no final da
narração quando o cego curado já tinha capacidade de se defender por si mesmo e até mesmo de testemunhar o que Deus havia feito na vida dele. Assim é conosco também. Muitas vezes nós recebemos o batismo e parece que Jesus desapareceu. Nas dificuldades, nós olhamos para um lado, para o outro e não encontramos Jesus. Mas na verdade, Jesus, com o nosso batismo, nos iluminou com a luz do Espírito Santo, e essa luz do Espírito Santo é que irá nos defender durante toda a nossa vida. Mas no momento certo, Jesus reaparecerá e nos dará a graça que nós mais desejamos, que é nos introduzir no céu, nos introduzir na eternidade, depois de enxergarmos claramente e podemos assim testemunharmos Jesus como Salvador das nossas vidas. Então, essa caminhada de conversão é no dia a dia. Primeiro, o cego vê Jesus como homem. Um homem me curou. Depois vê Jesus como um profeta. Depois vê Jesus como homem de Deus. E depois, por fim, proclama Jesus como Senhor. Senhor que veio dar a vista aos que estão cegos. Enquanto os fariseus, diante dos milagres de Jesus, diante das manifestações de Jesus, ficavam mais cegos, enquanto que o cego que não enxergava nada, ao ter esse encontro com Jesus, enxergou claramente a glória de Deus e experimentou a alegria da eternidade com Deus. Que Deus nos abençoe nesse quarto domingo da Quaresma, nos fortalecendo para a nossa caminhada pascal. Que Deus os abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.